Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, começando do versículo 15, e eu estou usando a NAA, nova versão, Nova Almeida atualizada. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Preste atenção nesse trecho. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Agora preste atenção. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Se você pega de trás para frente, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Olha que mistura santa, perfeita, maravilhosa. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Pode dizer comigo isso aqui? Vou. Podem fazer melhor, vamos lá? Vou e volto para junto de vocês. Para catequizar, para guardar isso, para que isso nunca fique esquecido dos nossos corações. Diga, vou e volto para junto de vocês. Meus irmãos, Jesus, próximo à sua partida, ele reúne os seus discípulos para fazer a sua última ceia com eles. E o cenário que se dá, esse diálogo, está do capítulo 13 ao 17, Jesus em volta de uma mesa com os discípulos. Ele instrui os discípulos, ele traz alguns ensinos, algumas advertências, tudo ali. Do capítulo 13 de João ao 17, você vê tudo isso. E Jesus, então, ele, no meio daquela conversa, diante daquela conversa, ele lava os pés dos discípulos, fala do cuidado que uns deveriam ter com os outros. Ali, naquele diálogo, naquele cenário, ele identifica o traidor. Ele fala da importância de amarem uns aos outros. Também ele fala da sua identificação com o Pai, quando ele diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. E ele também faz o seguinte, faz uma advertência, ou melhor, várias advertências acerca das perseguições. No capítulo 17, por exemplo, ele também fala da unidade. E muitos outros temas foram abordados por Jesus ali. Dentre todos esses pontos, eu quero destacar um que eu julgo ser o mais importante. Gente, eu não sei se vocês podem me ajudar, mas está dando aqui, não sei se é impressão minha, mas está reverberando muito, aqui está um eco. Se puderem me ajudar. Bem, mas dentre todos esses pontos, um que eu julgo ser o mais importante, e eu acredito que sem esse os demais não seriam possíveis,
é quando ele diz assim: se eu não for, o Pai não enviará o outro Consolador. Ele advertiu, ele alertou, ele criou, de certa maneira, uma expectativa acerca da vinda de um outro Consolador. Ora, quem é esse outro? Se existe outro, é porque já tinha um. Por que então enviar outro, já que ele estava ali? Jesus estava falando do Espírito Santo. E vocês sabem que Jesus, apesar dele ser o Consolador, dele convencer, dele fortalecer a fé daqueles que estavam ali próximo a ele ainda era muito limitado fisicamente. Ele não poderia estar em todos os lugares, porque ele estava ali de uma maneira física. Nesse caso, quando Jesus então promete que o Pai enviaria outro Consolador, a palavra para outro ali é exatamente como a primeira, ou seja, não que alguém seja de outra natureza, ele enviaria outro que seria como ele. Seria exatamente como ele. A única diferença é que ele estava limitado aqui na terra, pelo espaço, pela questão física. Agora, pense comigo, nenhum de nós, se estivéssemos lá, iria negar a importância de você estar fisicamente com Jesus. Pensa só que coisa fantástica você hoje, tendo essa consciência que você tem acerca do teu Senhor, se você tivesse sido projetado de uma maneira física para aquele ambiente e você vê o teu Senhor ali. Pensa como você ficaria feliz. Você ia se deleitar com a presença de Jesus. Talvez como Maria, sentar aos seus pés, admirá-lo pelos seus feitos, pela sua bondade, pela maneira firme como ele lidava com algumas questões, a questão amorosa, o cuidado dele. Pensa como isso seria gratificante. Mas isso a gente, de verdade, não poderia negar. Mas após o seu envio, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Ele não estava mais só igual Jesus estava entre aqueles discípulos, mas com o advento da vinda do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo passou a morar em nós. Já não era mais uma questão só de estar ao lado, ao redor, mas é alguém morando dentro de nós. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E o que Jesus estava dizendo, basicamente, era o seguinte: se eu estive com vocês por 3 anos e meio, mas é melhor que eu deixe que o Espírito Santo venha. Dessa maneira, eu e o Pai, através do Espírito Santo, faremos morada em vocês. Isso vai ser para o bem de vocês. Vocês vão ficar, por pouco tempo, até tristes. Principalmente porque eu estou falando que eu vou para o Pai. Mas vocês vão ter uma alegria abundante. Porque eu voltarei. E estarei em vocês através do Consolador. Meus irmãos, nós estamos hoje vivendo a dispensação do Espírito Santo. O que é a dispensação? É o período de atuação, de governo, de direção. No Velho Testamento, era a dispensação do Pai. Vocês veem, a gente vê, discorrendo as Escrituras, a gente vê muitos elementos ali. Jesus, o Pai abrindo o mar vermelho, colocando o rei, destituindo reis, fazendo sinais, derrubando muralhas. Então você vê o tempo todo Deus agindo no meio do seu povo. Era a dispensação do Pai. Com a chegada de Jesus,
era aquele período da dispensação de Cristo. A gente pode discorrer e ver nas Escrituras Jesus curando, Ele ensinando, ressuscitando, Ele com autoridade repreendendo os religiosos. Você vê a ação e o poder de Jesus atuando no período dele ali. Depois, com a morte e ressurreição de Jesus e a ascensão, então a gente entra na dispensação do Espírito Santo, que veio para ficar, e não como atuava no Antigo Testamento. Vocês lembram de Sansão? De vez em quando o Espírito Santo se apossava e ele fazia proeza. Só que agora, na dispensação do Espírito Santo, ele não atua de uma maneira esporádica, ele vive em nós. E se nós estamos nessa dispensação, se não temos dúvidas de sua existência entre nós, se nós somos a habitação do Espírito Santo, por que, meus irmãos, tanta negligência com essa pessoa da Trindade? Qual o nível? E aí eu quero trazer para um contexto de reflexão. Qual o nível de entendimento que você tem acerca da pessoa do Espírito Santo? E ainda, quando foi a última vez que você experimentou essa presença, a sua manifestação, a operação do Espírito Santo em sua vida e através de você? E eu não estou falando dessa questão sentimental, embora o Espírito Santo, muitas vezes, quando nos usa ou quando ele se manifesta na nossa vida, ele mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Quando você está, de alguma maneira, o Espírito Santo toca em você, mexe, mas eu não estou falando de algo sentimental, mas eu estou falando dessa experiência viva, em que você tem essa convicção, essa fé de que Ele está em você, Ele se manifesta em você. Quando foi? É muito interessante, por exemplo, se ele vier aqui e falar assim: o Espírito Santo me comunicou algo, e o coração dela, ela tremia ali, aí você percebe a ação do Espírito Santo. Eu, quando sentei, por exemplo, para poder meditar sobre esse texto, sobre esse assunto, eu tinha a percepção de ver o Espírito Santo me conduzindo, me direcionando para aquilo que Ele realmente gostaria e quer alcançar nas nossas vidas. Então, são coisas maravilhosas, e eu não quero nem adentrar na questão dos dons espirituais, quando, pelo poder do Espírito Santo, você, de alguma maneira, é usado com esses dons. Eu não estou falando nem disso, mas eu quero trazer isso para a sua reflexão. Quando foi a última vez que você teve essa experiência? Quando foi que você teve essa percepção de ser conduzido, de ser direcionado, ou em meio a algumas situações você saber que Ele estava ali, que Ele está aí em você, que Ele está te atuando, que Ele está no controle daquela questão? A verdade, e bem verdade, é que muitas vezes nós vivemos uma vida cristã, e eu gosto muito de usar essa expressão, embora ela é trágica, como cristãos ateus, que vivem como se Deus não existisse, são nascidos de novo, mas vivem como se Ele não existisse. Pensa no seguinte: você tem o Espírito Santo e Ele diz que nós somos a habitação, a palavra de Deus afirma isso, mas parece que a existência dEle é ignorada por nós. No nosso dia a dia, na nossa vida, parece que nós não temos a percepção de que o Espírito Santo mora em nós. Porque muitas vezes somos desatentos, nós não temos tanta sensibilidade, vivemos uma vida muito, vamos dizer assim, sem muito compromisso com essa pessoa do Espírito Santo. Assim, para contextualizar, é negligenciar o Espírito Santo que está dentro de nós. E é bem verdade, e a maioria dos cristãos, ou daqueles que nasceram de novo, tem a convicção, tem a consciência de que recebeu o Espírito Santo em sua vida. Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, é a garantia. Ele é a nossa propriedade. Aliás, nós somos deles. O Espírito Santo em nós diz que nós somos propriedades de Cristo.
E ele diz assim: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, não conhecer o Espírito Santo, saber que ele mora em você, desde o momento que você nasceu de novo, começa e deveria começar um relacionamento de intimidade. E não conhecer o Espírito Santo gera grandes prejuízos para a nossa vida espiritual. Porque o Espírito Santo não só nos guia a toda a verdade, como também está sempre conosco. É Ele que nos guia, nos convence, nos consola. É Ele que glorifica Jesus. O Espírito Santo é a mente de Cristo. O Espírito Santo é o que joga luz em nossas trevas. E Ele produz revelação da palavra. Vindo para cá, eu lembrei que, não sei se aos 18, aos 20 anos, faz bastante tempo, em primeiro momento que eu fui ler o Evangelho de João, esse Evangelho que eu estou conversando com vocês, sem revelação nenhuma, sabe qual a sensação que eu tive? O meu pensamento acerca da pessoa de Jesus, de que era um camarada muito altivo, muito soberbo. Pensa nisso. Eu fechei o Evangelho e falei: vou ler não, esse cara é muito arrogante. Eu sou o pão da vida. Vocês podem beber dessa água aí e vão ter sede, mas se beber da água que eu te der. Eu sou a ressurreição. E cada vez que eu li essas questões, eu falei: cara, que camaradinha. Eu buscando a humildade de Cristo e esse camarada assim, com essa arrogância toda. Cego, letra, sem revelação, sem entendimento. Esses dias eu estou numa luta com meu neto tem 2 anos e 7 meses. Todo dia ele me pede para eu contar a história de Davi e Golias. Pensa num garoto sem revelação, porque ele só gosta de Golias, gente. E eu tento explicar, filho, o cara da história é Davi, e é Golias, o personagem dele é Golias, ele se amarra. Gente, sem inspiração nenhuma. E o pior disso tudo, que eu me comparei a uma criança de 2 anos e 7 meses. Mas sem revelação não tem jeito. Negligenciar, então, o Espírito Santo, essa pessoa, na nossa vida, é danoso, é trágico. Por quê? Porque como é que eu vou amar uns aos outros sem o Espírito Santo? E olha que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que Ele derramou o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Negligenciar o Espírito Santo. Como você vai amar uns aos outros? Como suportar as perseguições sem o consolo e sem o poder do Espírito Santo? Ele mesmo disse em Atos que vocês receberão poder ao descer sobre vós o meu Espírito e vocês serão testemunhas, ou seja, vocês serão como mártires, estarão até na condição de morrer por amor a Cristo, por conta desse poder. Como nós iremos morrer por Cristo sem o Espírito Santo? Como suportar isso tudo? Como ser lembrado dos ensinos de Jesus? Porque o próprio Jesus falou que o Espírito Santo vos lembraria de todas as coisas que eu vos tenho dito. Como lembrar sem o Espírito Santo? Como sem essa revelação do Espírito? Sem o Espírito, o homem não pode ser convencido do pecado. Ele não pode ser convencido da justiça, do juízo. É o Espírito que prova que o mundo está errado. É o Espírito Santo que faz com que você e eu tenhamos luto pelo pecado. A dor do arrependimento, ela é produzida pelo Espírito Santo. É Ele quem nos guia a toda a verdade. É Ele que dá testemunho de Jesus. Trazendo para um contexto pastoral, como nós que pastoreamos pessoas, cuidamos, discipulamos pessoas, como iremos fazer essa obra sem o direcionamento, sem a ordem do Senhor, sem a sensibilidade pelo Espírito Santo, daquilo que Ele quer alcançar na vida? Nós não pastoreamos atos, nós pastoreamos coração. Como entender as motivações do coração de alguém, se não for pelo Espírito Santo? Do contrário, iremos julgar as pessoas, mas é Ele que esquadrinha todas as coisas, Ele penetra no mais profundo do homem. Sem o Espírito Santo, nós não temos a capacidade de discernir as intenções. Ele nos guia a verdade que está sendo ali.
As pessoas, enquanto elas estão falando, elas vão revelando o seu coração, e é o Espírito Santo que vai nos orientando, nos capacitando, nos fortalecendo. Pensa em algo importante. Não dá para realizar a grande comissão usando o nosso esforço pessoal. Sem o Espírito Santo não há transformação de caráter. Sem o Espírito Santo nós não iremos conseguir dar frutos. Não há adoração, porque Ele nos conduz em todo louvor. Por mais que seja lindo tudo isso aqui, se não for direcionado pelo Espírito Santo, são canções como outras qualquer. Seria um espetáculo, se nem o Espírito Santo, mas com o Espírito Santo tudo torna novo, é tudo cheio de vida, tudo cheio de presença, cheio de alegria, de manifestação. Sem o Espírito Santo somos vazios, seríamos um amontoado de pessoas vindo para um clube, onde podemos desfrutar, de repente, da comunhão e da companhia, melhor dizendo, sem comunhão, porque é o Espírito Santo que promove a comunhão. Sem o Espírito Santo não há santificação, não há revelação, não há obediência, não há consolação, não há condução. Sem o Espírito Santo não há quebrantamento. Pensa numa coisa, às vezes nós estamos endurecidos pelo engano do pecado, pelos nossos próprios enganos, pelas malícias, pelas mazelas, pelas artimanhas do diabo, pelo feitiço de Satanás. Estamos assim, ludibriados, enganados, cheios de engodos, cheios de sofismas. E aí o Espírito Santo vem, promove o quebrantamento e você de fato consegue compreender que você precisa totalmente dele. É o Espírito Santo que promove isso. Não há poder para suportar as aflições sem o Espírito Santo. Como nós iremos suportar as perseguições e as lutas? Você já parou para pensar que quando nós abdicamos, abrimos mãos, renunciamos, mortificamos o nosso eu, é muito doloroso e é difícil? Na verdade, é impossível sem o Espírito Santo. Como é que você vai negar-se a si mesmo? Nós que temos uma natureza corrompida, essencialmente egoísta, como nós iremos abrir mão de uma natureza dessa que está em nós, sem que o Espírito Santo não trabalhe na nossa vida? É impossível. É impossível a nossa jornada e a nossa caminhada com Deus, na presença dEle, sem toda essa ação do Espírito Santo. E eu consigo compreender por que Jesus falou da importância dele ir e ele enviar o Espírito Santo para morar em nós, porque esse conjunto de atributos do Espírito Santo faria com que nós pudéssemos viver na presença de Deus. E a Bíblia diz aí, a gente acabou de ler em Efésios capítulo 1, que ele fala que é o selo. Cada um de nós que nasceu de novo foi selado pelo Espírito Santo. Significa que quando Jesus aparecer para voltar e buscar o seu povo, Ele vai olhar para todos aqueles que são selados pelo Espírito Santo. Quem não tem selo não pode estar com Deus. E a Bíblia diz aqui, ele fala que Ele é a nossa propriedade, Ele é o nosso dono. E qual é a garantia que, de fato, prova que Ele é o nosso dono? É o Espírito Santo. Somos propriedades dEle, porque Ele nos selou com o seu Santo Espírito. Se você olhar para a pessoa do lado, não precisa falar, porque eu também não gosto muito disso, mas saiba de uma coisa, essa pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, e essa pessoa que tem o Espírito Santo pertence ao Senhor Jesus. É uma garantia que eu e você temos. Somos filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo mora em nós. Preste atenção, com isso eu não quero que eu esteja direcionando a sua atenção para o Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo, ele direciona a nossa atenção para Jesus. Conhecer o Espírito Santo é você mergulhar em Cristo. A Bíblia diz que Jesus falou, olha, eu vou enviar o Espírito Santo e Ele me glorificará. Ter relação e intimidade com o Espírito Santo faz com que você consiga enxergar Jesus.
que você glorifique a Jesus, para que você o adore, o ame mais, que você se envolva cada vez mais com Jesus e através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o advogado de Cristo. Ele cuida das coisas de Jesus aqui na terra. Ele nos lembra de todas as coisas que Jesus falou. Então, negligenciar a pessoa do Espírito Santo é você negligenciar a pessoa de Jesus. E é salvação, não existe nenhuma outra que não seja através de Cristo Jesus. Pensa na importância. Se você entende todo o sacrifício de Cristo e compreendeu o que Jesus fez, você só vai de fato ter essa revelação plena quando o Espírito Santo te revela. Então ele te projeta para os sacrifícios que Cristo fez, para que você glorifique ao Pai através de Jesus, pelo que Jesus fez. Amém, meus irmãos? Amém? Cada um desses pontos merece uma reflexão de verdade e profunda. Mas eu quero me deter apenas em um desses temas, porque são tantas coisas. Eu, conversando com o meu grupo caseiro antes das apostilas aqui, nós ficamos 2 meses conversando um pouco acerca do tema da pessoa do Espírito Santo. Foram 2 meses onde esses irmãos podem confirmar. Em alguns momentos eles não tinham vontade de estar no grupo caseiro. Era uma luta, quando faltavam algumas horas, já começava o meu telefone a tocar. Gente, olha, eu não posso, eu estou isso, aquilo outro, e você olhava e pronto, é essa a luta. Mas à medida em que começamos a ministrar esse tema, a ouvir da parte de Deus, o Espírito Santo, parece que os dias foram mudados na vida de cada um e começaram a ter novas experiências, e chegou dias em que eles ficavam empolgados para estar no grupo caseiro, porque o tema era sobre a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, ninguém promoveu isso a não ser o próprio Espírito Santo. Porque à medida em que você se relaciona com Ele, Ele vai revelando Cristo para você e você se empolga com Jesus. Pensa num camarada que te empolga, que deveria nos empolgar, é Jesus. Essa mesma pessoa que até então eu achava que ele era um homem orgulhoso, no dia em que o Espírito Santo me revelou e me mostrou que, na verdade, ele não poderia dizer nenhuma outra coisa a não ser aquilo mesmo, porque ele era Deus, tudo mudou, tudo se fez novo. E ao invés de eu julgá-lo, sentenciá-lo e achar que ele era arrogante, eu comecei a glorificar pelos seus atributos invisíveis, seu caráter, a pessoa que ele era. Olhando para a minha vida, o que ele fez, então isso me tornou mais empolgado com as coisas que quando eu mergulhava para estudar, porque o Espírito Santo vai revelando acerca da pessoa. Mas isso é uma prerrogativa só para quem, de fato, busca ter essa relação com Ele, que Ele vai mostrando Cristo. Eu não sei como acontece com você, mas quando eu vou lendo, principalmente os evangelhos, e olhando para a pessoa de Jesus, quando o Espírito Santo abre os olhos do entendimento e você fica empolgado de ver um Deus que se fez homem e que andou entre nós sem pecado algum. Isso te deixa empolgado, sim ou não? Com esse tipo de empolgação, não sei não, hein? Meu Deus do céu. Mas tá bom, isso é só o começo. Eu espero que até o término desse encontro aqui você fique empolgado. Se não, pode alcançar essa empolgação em casa, no seu secreto. Bem, mas de todas essas características eu quero de verdade, e bem breve, isso aqui só foi minha introdução, mas calma, a introdução está indo já para a conclusão. Eu quero me deter apenas em uma. Quando Jesus disse que os seus discípulos passariam por sofrimento e perseguições. E esses sofrimentos e perseguições eram de diferentes formas. E isso envolve a mim e envolve a você. Por que essa advertência foi estendida também a nós? Porque nós iríamos passar, Jesus deixou isso claro. João capítulo 16, versículo 33, ele fala assim, olha, no mundo tereis aflições. Mas ele diz assim, tende bom ânimo. Como ter bom ânimo passando por aflições? Como?
Ele já sabendo disso, ele nos deixou a fórmula. Como? E se a gente vai para Mateus capítulo 5, ali quando Jesus fala, para que você se alegre, regozije ao passar por perseguições. Ali o que ele estava dizendo, o contexto é: façam festa. Como você vai fazer festa quando você está sendo perseguido? E se você ler o capítulo 15 todo aqui de João, você vai ver que ele nos alertou. Ele falou assim: olha, se perseguiram a mim, vão fazer isso com vocês. E é dentro desse cenário que ele diz assim: tenham bom ânimo. Vocês vão passar por aflições. Tem alguém aqui que não passa por aflição? Por favor, que eu preciso sentar com você. Eu preciso da tua ajuda. Todos nós, de algum jeito, de alguma maneira, do nosso jeito, iremos passar por aflições. Pensa numa luta. Esses dias, nós fizemos, eu e minha mulher fomos fazer exame de sangue. Você sabe desse processo ainda que eu sigo vivendo. E ela ficou muito empolgada, me contando que algumas taxas que estavam muito complicadas diminuíram, voltaram à sua normalidade. E aí, beleza. Só que aí tem uma taxa lá que ela colocou e falou assim: olha, essa aqui deu alterada, que nem tinha. Aí a gente acaba indo para o doutor Google, misericórdia. Eu sei que ela começou a ler e ela percebeu que eu mudei o semblante. E ela falou assim, eu percebi também que ela tentou me guardar, ela falou assim: desliga esse celular, e realmente eu não sei, mas eu percebi, porque gerou uma aflição quando eu li. Ela falou assim: ó, desliga esse celular aí que você não sabe, deixa que eu vejo. Ali já era tarde. Imediatamente os pensamentos afloram, surge uma aflição no espírito. E para quem vamos recorrer? Por mais que ela se preocupe, o que ela poderia fazer? É onde a gente tem que recorrer a quem? Quem é que nos consola, quem nos fortalece, que nos faz lembrar, nos traz à memória as promessas do Senhor, a garantia que, passando por luta ou na alegria, Ele estaria sempre conosco. A presença dEle estava na sala, na minha sala. E se eu não lembrasse disso, a aflição tomaria conta. Pode ficar tranquilo, tá? Ainda não sei do que se trata, só preocupou, tá bom? Senão vocês vão achar que daqui a pouco eu estou nos últimos dias da minha vida. Meu Deus do céu, mas eu criei um drama aqui, não foi? A situação ficou meio traumática aqui. Até eu mesmo fiquei assustado com esse meu discurso. Mas, no versículo 1 e 4 do capítulo 16, Jesus disse assim: eu lhe digo estas coisas. Que coisas são estas? Você quer saber? No capítulo 15 ele fala perseguições, tribulações. Ele fala assim: ó, eu estou dizendo essas coisas. Para quê? Para que ele estava advertindo aos discípulos? Ele falou assim: olha, para que não desanimem da fé. Ou seja, estejam preparados, estejam atentos. Afinal de contas, eu já os avisei. Foi para isso que ele alertou os discípulos e nos alertou. Olha, estou contando tudo isso para que no momento que acontecer, as aflições, as dificuldades surgirem, vocês não esqueçam que eu os avisei, para que vocês não desanimem na vossa fé. O que Jesus estava dizendo era que essas perseguições, as lutas, as tribulações da vida, tendem a desanimar a nossa fé. E aí tudo faz sentido, porque quando ele disse assim: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador e ele estará em vós. O que ele estava dizendo é o seguinte: apesar das perseguições, das lutas, tribulações, Deus é convosco. É Deus conosco. É Deus conosco.
que está em nós, trabalhando em nós, não desanime da vossa fé. Eu os avisei. E é esse Espírito Santo que está em mim, que está em vocês, que é capaz de fazer com que a gente não desanime na nossa fé quando o dia mau chegar. Quantos de vocês podem dizer amém comigo? E aí eu lembrei daquela canção, quero que valorize o que você tem, mas eu gosto dessa canção bastante. Só que ela tem um contexto muito humanista, mas eu gosto de cantar essa música baseada na pessoa do Espírito Santo. Quero que valorize o que você tem. Como é que é? Você é um ser tão importante. Ele vai falando isso, mas no final ele vai dizendo assim, você tem valor, por quê? Porque o Espírito Santo, esse é o nosso valor. Oh, gostei. Se você veio, ele veio, então, meu irmão, pega aí. Está sensível ao Espírito Santo, gente. Vamos lá, então? Diga isso para ele. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo. Você pode ficar de pé rapidamente? Esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Aleluia! Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo. Aleluia! Se move em você. Cante com prazer. Cante com força, cante com verdade. Inexprimíveis. Aleluia. Inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Escute. Ainda de pé. Vocês me obrigaram, essa canção me obrigou a terminar. Mas eu quero fazer esse encerramento com vocês em pé. E creio, eu empolgado com essa nova fase, com esse novo entendimento promovido pelo Espírito Santo, embora eu sei que todos nós sabemos, mas muitas vezes isso não é uma verdade. Nós vivemos como se isso não fosse uma verdade. Olha só, na continuação do texto do capítulo 16, pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai, nem a mim. Eu lhe digo essas coisas agora para que, olha por que ele disse essas coisas, para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhe disse antes porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Ele não estaria mais entre nós, mas Ele estaria em nós. Nós fomos avisados que o Espírito Santo iria habitar em nós. É Deus conosco, exalando vida. É Deus conosco, nos direcionando, nos capacitando, nos consolando e nos fortalecendo. Eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é uma verdade para mim e para você. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Oh! Aleluia! Vamos cantar essa canção com verdade. Vamos cantar. Você tem um valor,
Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Meus irmãos, olha, se os discípulos tiveram o grande privilégio de andar com Jesus, de conviver com Ele, nós temos o privilégio de tê-lo em nós, isto é, dentro de nós. O Pai o enviou para habitar em nós. É Deus conosco. Ele está em nós e veio fazer morada em nós. Nós não somos órfãos, nós não estamos sós, nós temos Ele dentro de nós. E é por isso que isso gera expectativa de que chegará aquele grande dia em que Ele surgirá dos altos céus e Ele vai nos levar. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque é uma promessa. Ele nos prometeu que Ele um dia voltará e nos levará. Mas Ele não foi embora e nos deixou só. Não nos deixou só. Colocou sim o seu Espírito em nós, o seu Espírito Santo. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos cantar mais uma vez essa canção. Quero que valorize o que você tem. É o seu, você é. Cante mais uma vez com alegria. Importante. Cante alto. Cante alto com força. Faça disso uma oração. Oh Deus, aleluia. Esse seu complexo inferior, dizendo cante, às vezes cante. Que não é ninguém. Diga pra Ele. Eu venho falar do valor que você tem. Diga. Eu venho falar do valor que você tem. Diga. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Deus segue nos conectando com algumas palavras, com um sonho que ela vai contar, a Aline vai contar. Mas o que eu achei surpreendente foi quando o Breno, antes de começar as canções, ele senta do meu lado e ele pega um texto e ele faz uma coisa que me fez vibrar. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Eu fiquei tão empolgado com esse texto que não podia passar esse momento e não encerrar com esse texto, sem esse texto. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo. Pode repetir comigo? Diga assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Mais uma vez, diga assim: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. E ele vem só para isso. Ele fala assim, Paulo, em 2 Coríntios, antes de encerrar, ele faz muitas advertências. E ele fala, está ali, você quer ler, conhecer um pouco? Ele traz muitos ensinos, repreensões. No final ele diz o seguinte:
Para que você consiga viver tudo isso, você precisa, cadê o texto? Por favor, não faça isso comigo numa hora dessa. Ele diz assim, olha, para que vocês vivam tudo isso, vocês precisam da graça do Senhor. Diga assim, a graça do Senhor. Do Senhor Jesus Cristo. Para viver tudo isso, nós precisamos do amor de Deus. E também da comunhão do Espírito Santo, que precisa estar sobre cada um de nós. Agora é interessante, a gente entende, tem convicção de que nós não conseguimos viver nada na vida cristã sem a graça do Senhor. Isso é fato. Também entendemos e compreendemos que nós não conseguimos viver em absolutamente nada na vida cristã sem o amor de Deus. Isso é fato. Mas cometemos a loucura de achar que podemos viver alguma coisa em Deus sem a comunhão do Espírito Santo. E é isso que muitas vezes tem acontecido conosco. Dependemos da graça, dependemos do amor, mas não dependemos dessa comunhão com o Espírito Santo. E Ele coloca tudo dentro do mesmo nível, mesmo cenário. Precisamos da graça, do amor e da comunhão. Então, toda vez que você for lembrar disso, nunca esqueça de verdade de que essas três coisas precisam andar juntos. Amém? A Aline vai contar um sonho e depois a gente vai encerrar essa palavra com essa canção novamente. Pode ser? Pais e irmãos, é um sonho rápido, relativamente simples, né? Quando a gente está falando da pessoa do Espírito Santo, nunca é simples, mas é um sonho muito, muito rápido. E eu lembrei desse sonho enquanto o Júnior falava, e a gente fica naquela crise, né? Será que eu falo? Será que eu não falo? Compartilhei com o Sérgio Torres, Sérgio, então vai lá, fala lá, e cá estou eu. Enfim, irmãos, o sonho foi o seguinte: eu chegava num lugar, parecia ser uma fila, né, de alguma coisa, e assim que eu chegava, me posicionava ali naquele último lugar, como a última da fila. A pessoa que estava diretamente assim na minha frente, uma senhora, ela olhou para um lado, olhou para o outro, ela disse assim: nossa, estranho, que presença diferente, que presença agradável. E aí eu respondi assim: é a presença do Espírito Santo, porque aonde eu chego, Ele chega junto, e Ele acabou de chegar nesse lugar. Eu acordei imediatamente, né? É um sonho simples, mas que me gerou muita reflexão, né? O que é possível acontecer a partir da nossa chegada em alguns ambientes, né? O que é possível acontecer quando a gente está imbuído desta consciência do poder daquilo que a gente carrega. Então, eu quero dividir essa reflexão com a igreja. Amém? Amém. Eu quero só usar uma expressão, e eu não quero dar continuidade, porque de fato é um assunto que tem mexido muito comigo, mas eu também não quero sair da esfera do espírito para a carne e começar a querer falar alguma coisa de mim. Mas, meus irmãos, hoje pela manhã eu li uma frase que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Eu quero viver de tal maneira que eu me submeta verdadeiramente à orientação do Espírito Santo, dia após dia. Cristo disse que seria melhor para nós que o Espírito Santo viesse. Eu quero viver como uma pessoa que tem convicção dessa verdade. Se Ele falou que é melhor, que seria melhor que Ele fosse e Ele enviasse o Espírito Santo, seria melhor para nós, tem que ser uma verdade, porque saiu da boca dEle. Ele sabe e sabia o que Ele estava dizendo. A gente não consegue entender como pode. Os discípulos, por exemplo, que estavam com Ele, ouvir isso da boca de Jesus: como você é tão bom, que pessoa agradável, mestre, Senhor, Rei, está aqui na tua presença, é melhor do que a vida. E Ele vem, esse mesmo Jesus, Ele diz assim: gente, é melhor que eu vá para que o Espírito Santo, porque vai ser melhor para vocês. E Ele habita em mim.
Eu não sei dizer o que o Espírito fará em mim, ou aonde Ele me levará cada vez que eu convidá-lo a me orientar. Só sei que eu estou cansado de viver de uma maneira que se parece exatamente com a forma em que vivem as pessoas nas quais o Espírito de Deus não habita. Eu sou diferente. Se alguém olhar para mim e ver o meu estilo de vida semelhante àqueles que não têm o Espírito Santo, algo está errado. É por isso que Paulo deixa muitas advertências, para não entristecer, não apagar. Qual é o outro? Extinguir. Resistir. Entristecer. Apagar. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a gente faz isso, a pessoa do Espírito Santo, automaticamente você apaga Jesus da sua vida. Porque Ele iria dar aquilo que pertence ao Senhor. Nos lembraria de todas as coisas ditas pelo Senhor. Glorifica a Jesus. Relacionamento com o Espírito Santo é você ser lançado e mergulhado em Cristo. Vamos cantar essa canção?